E aí, gurizada que acompanha o canal Rancho LW, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Luiz, sou 99,9% zootecnista, só falta eu receber o meu diploma, né? Porque a faculdade eu terminei. E hoje eu vim falar com vocês, pessoal, um assunto muito interessante que é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Dentre todas as nossas redes sociais, que é acerca de lucratividade e rentabilidade com a criação especificamente de galinhas, cara. E hoje eu vim trazer para vocês 3 passos, tá? Três etapas para você ganhar dinheiro com a criação de galinhas em 2022. Então, um vídeo completo com base na minha experiência, tanto com a avicultura ornamental quanto com agora, né, principalmente com a avicultura caipira. Então, fica nesse vídeo aí que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, cara. Bom, o primeiro passo, pessoal, é você definir o teu nicho de atuação, tá? Sabe aquela lei, não é bem uma lei, né, mas aquele ditado que diz que quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada? E ele é muito verdade, tá? E quando a gente fala especificamente de criação de galinhas, nós temos inúmeras vertentes, tá, para trabalhar. Primeiro, existem modelos de criação que são industriais, né? Então você vai criar, sei lá, 20 mil aves, 30 mil aves para corte ou para postura em sistema industrial, muitas vezes integrado, né, com uma empresa, né, que faz a integração, ou mesmo independente, mas existe esse sistema de criação. Existem sistemas de criação mais alternativos, né, que seria o caso da avicultura caipira, avicultura orgânica, e aí a gente tem corte e postura, tá certo? Existe o nicho de criação de galinhas ornamentais, né? Então também que é outro nicho da avicultura, voltada para galinhas, tá? E aqui esse vídeo estou falando sobre galinhas, não aves no geral, né? Porque se a gente for abranger codorna, nossa, N variantes, né? E o importante, pessoal, nesse caso é você precisa definir teu nicho, porque se você não definir teu nicho de início, vai ficar muito complicado os próximos passos que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, isso depende do quê? Do quanto você tem disponível para investir, do tempo que você tem, né, para você investir tua mão de obra, do espaço que você tem disponível para construção, né? Então, você tem bastante terreno? Não tem? Vai ter que comprar terreno, arrendar, enfim. Então tudo isso importa. Se você está na zona urbana ou na zona rural, já adianto que você estiver na zona urbana é muito complicado, tá? A gente falar de um negócio formalizado com criação de galinhas, né? Então é muito importante isso aí. E o que mais vai influenciar a decisão, né, do nicho que você vai estar acessando na criação de galinhas, além da disponibilidade de investimento, é uma pesquisa de mercado. O que na tua região já tem, o que não tem, qual que é a demanda das pessoas, né? Às vezes você está numa região que o polo é muito grande de criadores de galinha caipira de postura, né? Então às vezes você criar um empreendimento de galinhas caipiras de postura não vai ter um retorno satisfatório como teria com outro nicho de criação, né? Talvez o frango caipira para abate, né? Ou a galinha ornamental, enfim. Então essa pesquisa de mercado é algo que a gente sempre trabalha, sempre fala para vocês que é muito importante para que você delimite qual nicho você quer acessar, beleza? Então, primeiro passo, primeiro de tudo, seria a definição de qual setor de criação de galinhas você quer trabalhar, porque quem quer fazer tudo, às vezes quer criar galinha para abate, galinha para ovo para consumo, galinha ornamental, tudo junto, não consegue fazer bem tudo, tá certo? Então, primeiro passo. O segundo passo é entender da legislação. Muitas vezes você faz uma escolha por um nicho específico, mas não entende qual a legislação para você formalizar essa tua criação, e aí você vai ter problemas futuros, tá certo? Então quando a gente fala de produção de galinhas para consumo, tanto de ovos quanto para carne, você vai ter que ter, né, algum método para formalizar isso, para que você consiga comercializar sem ter problemas com fiscalização. Existem estados onde você precisa fazer um cadastro da tua criação, outros você já precisa fazer o registro da tua criação, que daí é muito mais complicado, né? Por cadastro até 1000 aves você consegue fazer de maneira um pouco mais facilitada, só que isso varia de estado para estado, então é muito importante que você faça essa pesquisa em relação à legislação antes de começar a investir, né? Então primeiro você delimita teu nicho, depois você vai entender a legislação, e às vezes quando você vai entender da legislação, você entende que a tua escolha do nicho acaba sendo ruim, porque você não vai conseguir acessar tudo que a legislação pede em função da escolha do nicho, e aí talvez você vai ter que trocar ou adaptar. Por isso que esses dois passos são importantes, eles caminham juntos. Apesar que o terceiro passo que eu vou comentar, ele também vai caminhar junto com esses dois, né? São passos introdutórios aí, né? Mas então, a legislação para abate, você vai ter que ter um abatedouro
certificado com SIM, né, para comercialização dentro do teu município, da tua cidade, ou às vezes se você quer abranger teu estado todo, vai ter que acessar uma legislação estadual que às vezes é um pouquinho mais complicada, vai demandar um pouco mais de investimento, né? A federal, então, é muito mais complicada, às vezes em pequena escala, talvez inviabilize, por isso que é importante você ir pesquisar. Onde você encontra as informações acerca da legislação? Existe uma nacional, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Que é a IN 56 do mapa, então lá vai falar tudo sobre avicultura, beleza? E aí existem as legislações estaduais, que muitas vezes elas se sobressaem acerca da nacional, porque elas são mais rigorosas, vamos falar assim, né? Então é importante você conhecer a legislação nacional, mas entender a legislação do teu estado. Por exemplo, aqui no Paraná, independentemente do número de aves que você tenha. Se você for comercializar algum produto relacionado à avicultura, né, seja para avicultura ornamental, para postura, para corte, você tem que fazer o registro, não há possibilidade do cadastro, né? Então ele já dificulta um pouco mais do que em outros estados que você pode fazer um cadastro, né, simplificado, né, da tua criação, mas saiba que você vai ter que fazer ou o cadastro ou o registro, e isso é muito importante. Então, dê uma olhada, os órgãos de defesa agropecuária do estado, aqui no caso do Paraná, a DAPAR, né, é que tem essas legislações, então você consegue encontrar facilmente na internet. Terceiro ponto e último, né, do nosso vídeo aqui é o planejamento em relação a investimento, tá? E esse planejamento em relação ao investimento, ele não está focado só em estrutura, né, em adequação para a legislação, mas também em estudo, cara. Você precisa estudar o que você quer criar, tá certo? Porque muitas vezes, se você ir só no rumo ou imaginando que é muito fácil, e criação de galinha não é fácil, isso é uma coisa que aqui não é fácil, né, você acaba tendo muito prejuízo. Então se capacite em relação ao que você quer, né, acessar. Existem hoje muitos conteúdos na internet, né, muitos conteúdos bons de valor, cursos, pessoas, né, capacitadas ministrando o curso, né, trazendo essa informação para você. Então se capacite, né, porque sem capacitação a gente não consegue desempenhar bem, né, o nosso objetivo. Você não iria fazer uma cirurgia num médico que não cursou medicina, né? Então da mesma forma avicultura, a gente precisa estudar, né? Então é estudo, é planejar quando que você vai investir. Você tem que entender muito bem agora que nós estamos passando por um período de aumento, né, do valor dos insumos. Consequentemente, o custo de produção está muito elevado, você precisa entender que a tua margem muitas vezes não vai ser muito elevada, então fazer um planejamento financeiro, né, um fluxo de caixa, né, uma análise em relação ao teu investimento. Então todas essas etapas, por mais burocráticas que elas sejam, mais difíceis, elas precisam ser feitas para diminuir o teu risco. Porque pode ser assim, ó, eu tenho vontade de investir com galinha e tudo mais, e aí você traça o teu objetivo do nicho, você entende da legislação, chega no momento do planejamento, você vai entender que é inviável na tua situação, né, ou na tua região, né, ou com o que você tem disponível de momento. Então é melhor você se frustrar nesse momento de planejamento e ir mais devagar, ou às vezes mudar, né, um pouco o teu projeto, do que você investir tudo de cara e entender no decorrer já, quando você já investiu, que talvez não vai dar certo. Muitas pessoas falam que hoje criar galinha é prejuízo certo. E não é bem por aí, pessoal, tá? Desde que com planejamento, acessando um nicho, né, entendendo dessas questões que nós estamos conversando aqui, é muito possível criar galinha e ganhar dinheiro com essa criação, independentemente do setor da avicultura que você escolha trabalhar. É possível, sim, mas exige planejamento, exige disciplina, exige capacitação para que você alcance isso, e nós vamos trabalhar bastante essas questões no Rancho LW durante esse ano agora, né? Estou me organizando para trazer cada vez mais conteúdo assim para vocês, tá? Para que ajude vocês a se desenvolverem, né, enquanto avicultor, e entender que sim, é possível ganhar dinheiro com a avicultura. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo introdutório em relação a 3 passos que muitas vezes a gente não pensa que são importantes. Se gostou, deixa o gostei, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe com os seus amigos, nos grupos do WhatsApp e tudo mais, e fique ligado aqui no canal para cada vez mais conteúdos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu!